Oi, senhoras! Bem-vindas! Esse é o Ressignificando Afetos, um podcast para a gente falar sobre as nossas emoções, relações e tudo aquilo que a gente sente. Afinal, sentir também é um jeito bonito da gente existir. E eu sou Vanessa Pérola e eu queria retomar o assunto que a gente falou no episódio anterior sobre ser autêntica, porque eu quero trazer 5 pontos que eu acho que são essenciais para que a gente aprenda a ser autêntica. Então, 5 coisas que eu aprendi sobre autenticidade e como que eu posso aplicar isso no dia a dia, na vida, porque a gente gosta também de um passo a passo, né? A gente gosta também de saber como que a gente pode lidar com isso. Não é só entregar o BO não e falar né, seja autêntica, não. Tem coisas que a gente pode fazer para que a gente consiga também alcançar essa autenticidade e fazer da nossa autenticidade a nossa marca registrada. Em vez de a gente ficar copiando ali, né, as pessoas ou fazendo isso, fazendo aquilo, a nossa autenticidade é o que vai nos aproximar da vida que a gente quer levar, nos aproximar dos nossos valores. Vem comigo que eu vou te dar 5 dicas, 5 ferramentas psicológicas, 5 ferramentas terapêuticas que você pode utilizar aí no seu dia a dia, na sua vida, com as pessoas, no seu contexto, para que você possa ser mais autêntica, certo? A primeira delas é que a autenticidade, ela não nasce da coragem, né? Ela nasce da segurança. Como eu falei no episódio passado, precisamos estar em um ambiente seguro para que a gente consiga nos expressar com total liberdade, para que a gente consiga, né, vivenciar coisas e ser a gente mesmo sem que a gente se sinta julgado por isso. Então, eu ficava achando que eu precisava ter coragem de gravar, de me lançar, de falar, de fazer, de acontecer. E, na verdade, a segurança é um motor que faz com que a gente consiga fazer isso. A coragem, ela vem quando a gente tem um espaço seguro para que a gente possa compartilhar as nossas ideias e não ser julgadas por ela. O nosso sistema nervoso, ele só relaxa quando a gente está em segurança. A gente sai do sistema de ameaça-defesa, que é o sistema que nos deixa ansioso, com estresse, né? Que é o sistema que está sempre nos deixando reativo, e a gente entra no sistema de cuidado, né? Que a gente libera ali uma ocitocina, a gente consegue, né, fazer com que a nossa mente entenda que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, e aí a gente consegue desenvolver alguma coisa, a gente consegue ser criativo, a gente consegue se mostrar um pouco mais. Enquanto o nosso sistema nervoso não conseguir se jogar, se lançar, entendendo que ele tem um espaço de segurança, nem adianta, a gente não vai conseguir mesmo, né, ser autêntico. E aí, como foi que eu consegui ser mais autêntica com as pessoas com quem eu me relacionava? Então, antes de você só dizer assim, eu quero ser mais eu mesma, né, eu vou me mostrar, calma, calma, né? Comece a perguntar quem são as pessoas que faz parte da sua vida e que você sente que o seu corpo relaxa quando você está com elas. Quais são os contextos que você sente ali uma paz, um relaxamento, né? Que você não precisa ficar o tempo todo com o ombro levantado, né? Quem são as pessoas que fazem com que você baixe a guarda? Quais são esses contextos? É no trabalho, é na escola, é em casa, é com os amigos. Isso é importante porque a nossa segurança, o nosso sistema nervoso só vai entender que a gente está seguro quando a gente repetir isso. Então, o primeiro momento é reconheça essas pessoas e repita. Comece a se mostrar um pouco mais com essas pessoas, né? Comece a ter um pouco mais de autenticidade com elas. Perceba em quais lugares você pode falar sem ensaiar tanto, sem ter que medir as palavras. E aí que eu não tô dizendo sobre você ser grossa, não, né? Sem estar sempre pensando muito, tipo, nossa, não posso falar errado, né? Quais são esses lugares, né? Quais são os ambientes que você percebe que você não está sendo avaliada, né? Então, comece a repetir isso. Vanessa, eu não tenho esses espaços. Percebi aqui que eu não tenho um espaço de segurança. Comece você mesma a ser esse espaço de segurança para você. É muito importante que você se coloque nesse lugar de segurança, que você seja esse espaço seguro. Muitas vezes não somos um espaço seguro para nós mesmas e por isso temos uma grande dificuldade. Comece a ser autêntica com você. Eu comecei a ser autêntica comigo, né? Comecei com o movimento de não me criticar, de ser honesta com as minhas vontades,
tô sozinha, então vou ser honesta com as minhas vontades, vou ser honesta com aquilo que eu acredito. E aí depois, né, vai expandindo para essas novas relações, buscando outros lugares, buscando outras pessoas. Sei que não é tão fácil assim a gente buscar outras pessoas, principalmente fazer amizade nos dias de hoje, mas ou sair de um emprego porque, sei lá, eu não consigo ser autêntica aqui. Mas é muito importante que, pelo menos com a gente mesma, quando estivermos sozinha, sejamos autênticas com a nossa vontade, com os nossos desejos, com quem somos. A segunda coisa é que toda vez que a gente se compara, a gente abafa a nossa autenticidade. A gente vai para aquele lugar de adaptação que eu falei no outro episódio. A gente começa a fazer tudo para se adaptar, para fazer parte. A gente começa a imitar as pessoas, a imitar como as pessoas agem, como é que elas falam. Isso não é muito legal, né? Abafa a nossa autenticidade, abafa quem a gente é. E muitas vezes a gente vai chegar lá na frente e não vai saber os nossos gostos, os nossos interesses, porque estamos constantemente imitando e se comparando com as outras pessoas, querendo ser alguém que a gente não é. Todas as vezes que eu me comparava, eu sentia que eu ia para um lugar de escassez, de falta mesmo, sabe? Era como se sempre faltasse, porque eu não conseguia chegar, sei lá, próximo de quem eu estava me comparando. Então, a comparação, ela nos coloca num lugar de escassez e a nossa identidade, ela precisa de espaço, ela precisa de um contexto nosso para que ela possa fluir, né? Nada funciona na escassez. Nada funciona quando falta. E sempre vai faltar, porque, como eu sempre falei aqui, estou repetindo o tempo inteiro, não somos as outras pessoas. Não podemos agir totalmente igual às outras pessoas, porque não é honesto, não é justo. Ah, Vanessa, e como é que eu faço então para parar de me comparar? Comece a reduzir a sua exposição a perfis que são totalmente diferentes de você, a perfis que te deixam ansiosa. Não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes eu tô rolando o feed e eu vejo o perfil de uma influencer, de uma blogueira, sei lá, de uma psicóloga, e aí me dá uma ansiedade. Não é a pessoa em si, mas é o fato de que eu começo a me comparar com aquela pessoa, com o que ela tem que eu não tenho. Então, uma das coisas que você pode fazer é diminuir a autocrítica e começar a se perguntar: o que é que eu tenho de pessoal? O que é que eu tenho de habilidade que essa pessoa não tem? Né? O que é que eu tenho? O que é que eu valorizo em mim que não tem nessa pessoa? Qual a minha versão disso que essa pessoa faz? Tem milhares de podcasters e várias com seus estilos. Então, uma das coisas que eu sempre me perguntava é: qual é a minha versão de um podcast que eu quero passar? De um podcast de relacionamento. Se tantas pessoas já falam de relacionamento, porque alguém vai me ouvir? Qual a minha versão disso? Qual a minha vivência? O que é que eu posso agregar de novo para as outras pessoas? Isso é muito incrível, porque abre assim, ó, sua mente. E aí você começa a perceber que, tipo, poxa, eu sigo fulana que fala de relacionamento, mas ela não fala disso. E eu gosto de falar disso. Então procure qual a sua versão das coisas. Pare de buscar no outro aquilo que ele tem e comece a perceber qual é a minha versão disso. Ah, eu quero falar sobre tal coisa. Tá, qual é a minha versão disso? Isso te aproxima um pouco mais de quem você é, te aproxima das coisas que você pretende conseguir. Ah, olhou o corpo daquela pessoa, tá, mas o que é que eu também gosto no meu corpo, né, que é diferente? Ah, como é que eu posso fazer isso, né, sem que eu me compare com aquela pessoa? Qual a minha melhor versão disso aqui? A terceira coisa que eu aprendi e desenvolvi é que nem todo lugar merece a minha autenticidade. Nem todo lugar merece a minha versão original. E isso foi muito libertador. Foi libertador porque eu não preciso estar em todos os lugares, eu não preciso andar com todas as pessoas, eu não preciso pertencer a grupos aos quais eu nem quero fazer parte. Muitas vezes a gente só quer porque a gente entende que aquilo ali é o hype. E não é. Muitas vezes a gente não quer andar com algumas pessoas e a gente se propõe a isso. A gente limita a nossa autenticidade para poder caber num grupo que a gente nem quer fazer parte. Então, entender que nem todo lugar merece a minha vulnerabilidade
É um ponto. Eu aprendi isso com a Brené Brown em A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, perfeito esse livro, eu sempre vou panfletar. Porque nem todo mundo merece a nossa versão autêntica. Porque nem todo mundo também vai saber lidar com essa versão. E tudo bem, as pessoas também não são obrigadas a lidar com a gente e a lidar com a nossa estranheza, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. Não. Então, muitas vezes, é a gente que tem que se retirar desses lugares. Eu não preciso ser eu mesma em 100% dos ambientes, né? Autenticidade também é a gente ter esse discernimento, é a gente ter essa maturidade de entender que talvez eu vou até continuar andando com aquelas pessoas, mas eu não vou ser eu ali 100% porque o ambiente não permite. O ambiente não me acolhe. E isso vale muitas vezes para, sei lá, faculdade, vale para trabalho. A gente não pode ser demitida por aí, acabou. Não. Simplesmente eu vou ter que ver qual a minha melhor versão se adapta aqui, né? E é isso aí. E como é que eu faço isso? Comece a perceber. Eu saio mais drenada ou mais leve desse lugar? Sinto mais à vontade ou o tempo todo eu quero recuar, né? O meu corpo está respondendo como se eu estivesse em perigo. Isso é muito importante. Observar isso é muito importante. E aí, o que é que você vai fazer? Diminuir o tempo que você fica nesses lugares. Vanessa, é um ambiente que eu preciso estar. Diminua o tempo. Você não precisa também ficar 24 horas lá, né, nesse lugar. Diminua o tempo. Mas todo mundo sai do trabalho e vai tomar um cafezinho. Não vá tomar um cafezinho, você não precisa estar em todos os ambientes. Se você vai ir para o café e você vai ter que ficar calada, né, ouvindo, rindo de coisas que você não quer, não vai. Ou vai uma vez, não precisa ir todas as vezes, sabe? Escolha as suas batalhas. Eu sei que é difícil a gente querer ser a pessoa que pensa diferente ou que tem um movimento diferente, mas a autenticidade também é sobre a gente sustentar os nossos gostos, é sustentar as nossas escolhas, é nos defender. Tá nesses lugares, não compartilhe as suas vulnerabilidades, não compartilhe os seus medos, não dê prato para essas pessoas, para que elas possam pisar em você e usar isso contra você depois. E utilize o silêncio estratégico, né? Tenho que estar aqui com essas pessoas, vou ficar mais em silêncio e tudo bem, tá? Isso não vai limitar a tua autenticidade, porque vai ter outros lugares que tu vai poder utilizar ela. Vai ter outros lugares que ela vai ser bem-vinda. Então, tudo bem você só, né, fazer a egípcia ali. Tudo bem. Eu também aprendi, né, ali a quarta coisa que eu aprendi é que a autenticidade dói no começo. Sustentar quem a gente é. As escolhas de roupa que a gente faz, não usar maquiagem, fazer tal profissão em vez de tal profissão, seguir tal caminho em vez de outro caminho. Ser autêntico é uma coisa que vai ser difícil, que vai ser dolorido, porque a gente anseia pela aprovação das outras pessoas. E talvez a gente ande com pessoas que não nos aprovem no começo e é isso, sabe? E vai doer perder essas pessoas. Vai doer não ter o apoio, né, dessas pessoas. Vai doer sustentar quem a gente é, porque às vezes até a gente está muito mal acostumado com a versão que a gente criou da gente que não existe, né? Que só existe ali para agradar aquela pessoa. Vai doer ouvir as pessoas falando: mas você gosta de K-pop? Mas você é assim assado? Vai doer. Mas é o preço que a gente paga pra gente sustentar quem a gente é. E não tem nada melhor da gente ser quem a gente é. Não existe nada melhor do que a gente realmente ser quem a gente é e se movimentar nisso. Eu lembro de quando eu comecei a ser autêntica com quem eu era, eu precisei confrontar algumas pessoas. Então, eu estava num grupo que as pessoas falavam sobre... faziam piadas com pessoas negras. Eu entendia que antigamente tudo bem, mas depois, quando eu comecei a ser autêntica, eu comecei a entender que isso não era uma coisa que eu gostava. Isso não fazia parte dos meus valores. Isso não fazia parte da pessoa que eu queria ser. E aí eu comecei a entender, eu penso diferente dessas pessoas. Eu penso diferente do posicionamento que elas têm. E eu não quero isso pra mim. Então, muitas vezes, eu tive que ir para um lugar de dessensibilização sistemática, né? De me expor e falar, gente, eu penso diferente. Eu não tô
discordando de vocês, mas eu tenho uma ideia. A gente discorda, né? Mas você fala assim, olha, eu não tô querendo conflito, eu só tô querendo dizer que eu penso diferente e que talvez eu gostaria também de colocar aqui o que eu penso. Ou começar pequeno é só você aceitar que você pensa diferente. Às vezes você olha para aquele grupo que você tá e você fala assim, nossa, eu não penso nada disso que essas pessoas estão pensando. Ah, mas eu tenho que pensar assim. Não, não tem que pensar assim, né? Às vezes a autenticidade começa exatamente com o fato de você só reconhecer que você pensa diferente daquelas pessoas. Só você entendendo que você enxerga a vida de uma forma diferente do que aquelas pessoas estão colocando. É sustentar a tua autenticidade, é todo mundo sair pra comer comida japonesa e você dizer, gente, eu prefiro um churrasco. E outro dia eu tava conversando com uma pessoa e ela foi comer comida japonesa com um grupo de amigos, mesmo que ela não gostasse. E ela ficou o tempo todo reclamando. Depois, né, que veio falar comigo, né, que ela não queria ter feito isso, que ela, meu Deus, só comeu as peças hot, porque, meu Deus, era horrível. Então, às vezes, é você sustentar. Olha, vamos para um lugar que tanto vocês quanto eu, a gente possa comer, né, e todo mundo saia satisfeito. Eu não quero comida japonesa, né? Ou talvez, já que vocês querem ir em tal lugar que só tem isso, talvez não seja interessante que eu vá. Isso é autenticidade, né? Isso é você sustentar quem você é e os teus desejos. Mesmo que as pessoas olhem e falem assim, sabe? É a gente sustentar. Mas muitas vezes a gente vai pro lugar de eu não quero incomodar. E a quinta coisa que eu aprendi é que para que eu seja autêntica, eu tenho que viver com base nos meus valores. Vocês sabem, eu sempre trago aqui que os nossos valores são importantes. Eu já até dei uma lista para as pessoas com os valores, né? Quais são esses valores, para que você possa olhar e ver. Se você quiser, me pede aqui nos comentários com o seu e-mail que eu deixo para você. Se mover pelos nossos valores é muito importante. Quando a gente se move pelos nossos valores, a gente consegue ter mais facilidade de negar algumas coisas e de se posicionar contra outras. E aí, para entender quais são os teus valores, você pode se perguntar, né? Que tipo de pessoa eu quero ser nas minhas relações? O que é que me deixa em paz? O que é inegociável para você? Quais são as coisas que são inegociáveis para você, que você não abre mão? Isso pode fazer parte dos teus valores. E aí a gente pode caminhar com mais clareza dentro do nosso processo de ser quem somos, né? E de agir como somos. Eu espero muito que você possa aplicar isso na tua vida de alguma forma e que você possa ser cada dia mais autêntico, primeiramente com você, com as tuas vontades, com as tuas necessidades e aí depois com os outros. E já sabe, se esse episódio ele fez algum sentido, se ele te tocou de alguma forma, curte esse podcast, comenta, né? Avalia com 5 estrelas, manda para alguém que você sabe que precisa ser um pouco mais autêntico e me deixa saber o que você pensou a respeito. E aí eu queria que você colocasse aqui embaixo, né, nos comentários, se você ouviu até o final, um emoji de livro. O emoji de livro vai representar a gente. Eu não vou deixar aqui uma recomendação de livro hoje, porque A Coragem de Ser Imperfeito, o mesmo do episódio passado. E é isso, eu te aguardo na semana que vem. Um beijo no seu coração e até mais.